Pedro, né? Quando eu chego na casa, Pedro, mesmo antes do seu fraterno abraço, me entrega um papel dizendo, olha, isso aqui é o evangelho para te estudar conosco a próxima semana. Quando eu olho, bem-aventurados os aflitos. Não tinha mais para onde correr. Antes foi um convite, agora era um dever, pelo trabalho que eu decidi abraçar. Eu digo, bom, eu vou fazer atenção na frase. Agora eu sou o cara, eu tenho o evangelho, eu vou contestar depois. No momento que eu espero a frase, porque eu já conhecia todas as frases que vinham antes, eu sou chamado para o passe. Eu entrei quase correndo na sala do passe. Que eu digo, eu tenho que ver a tal frase. Quando eu saio da frase, da sala do passe, eu sabia que ainda dava tempo, Pedro está desligando o projetor porque todo mundo já havia passado. Nesse momento eu pensei, eu digo, então era só para me deixar louco mesmo, né? Por fim, Pedro me revela que fez uma pequena confusão e deu o evangelho para mim, que normalmente seria a Eva que ia fazer. Quando ele fala isso, eu olhei para o céu e falei, ainda por cima, sou eu o aflito. Então, só para a gente entender que quando a gente se predispõe a procurar, né, a espiritualidade sempre vai trazer aquilo que a gente quer. Então, que a gente guarde agora nossas energias de alegria, né, de amor, para a gente absorver esse poema, que é o poema das bem-aventuranças, porque somos nós, os aflitos, se aqui hoje estamos. E, de fato, quando eu terminei a leitura do Evangelho, eu me dei conta que realmente esse Evangelho é um poema. Esse Evangelho ele é um poema vida. Ele é um poema esperança. Ele é um poema fé. É um poema resignação do homem. É um poema em louvor a Deus. Vamos ler o Evangelho para ver o que ele diz, né? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que já agora choras, porque rireis. Para que a gente possa compreender esse Evangelho na sua sublime finalidade, é muito importante que a gente entenda a finalidade da Terra nesse esquema divino, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, eu acredito, no item 6, os Espíritos nos falam, né? Não, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espírito, que é há muitas moradas na casa do meu Pai, frase suficiente para entender que nós não estamos sozinhos no universo. E os Espíritos nos revelam nesse Evangelho justamente que a Terra ela abrange uma pequena fração da população universal. E que a Terra ela figura como se fosse um hospital, uma escola, um manicômio, um presídio, e ao mesmo tempo tudo isso junto. Então, se a gente faz a reflexão a partir do capítulo 3 do Evangelho, olha como é importante a construção desse Evangelho feita por Kardec. Se a gente faz a reflexão do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, e a gente já sabe que não estamos sós. Os Espíritos vêm e nos advertem que a Terra figura como uma espécie de hospital ou prisão. Então, é suficiente para entender que não se envia para o hospital alguém que não esteja doente. Tampouco se coloca numa prisão aquele que não tem a culpa. E Kardec vem e firma ainda por cima. Kardec vem e nos fala no livro Céu e Inferno, Kardec resume o sofrimento terreno em uma única frase. Ele nos diz: a imperfeição é inerente. O sofrimento é inerente à imperfeição.
Portanto, se sofremos, se temos dificuldades, é porque imperfeitos somos. A Terra ela passa por um lento processo de evolução. Porém, a gente ainda se encontra em um planeta de terra e expiação, onde a grande maioria dos espíritos aqui encarnados são imperfeitos. Espíritos que vieram resgatar suas faltas, adiantar-se, fazer sua depuração. E muitas vezes, esse estado de depuração está atrelado à dor. Algumas vezes, mesmo que seja uma maioria, porque é importante que a gente entenda também, como os Espíritos nos falam, que toda prova é expiação, porém nem toda expiação é uma prova. A gente fala em certos casos, porque também é importante que a gente entenda que nem toda dor, nem todo sofrimento suportado nesse mundo é sinal de uma falta cometida, né? A gente se sente até missionário quando ouve isso já, né? Porém, se a gente continuar a frase o que nos explica os Espíritos, eles nos dizem, né? Porém, prova ou expiação são sempre sinônimos de relativa inferioridade. Porque aquilo que é perfeito não precisa ser posto à prova. Portanto, vamos nos esquecer a ideia de missionários. Se sofremos, realmente fica claro do Evangelho a todo momento. É porque imperfeitos somos. Então, essa simples mensagem dos Espíritos já nos faz compreender que se passamos sofrimentos, se passamos dificuldades, é porque precisamos ser posto à prova para comprovar as qualidades que adquirimos. Não se coloca à prova aquilo que já é perfeito. É como um estudante que vai numa classe, que necessita estudar durante todo o ano e depois é posto à prova para saber se tudo aquilo que ele aprendeu realmente está ao seu alcance. A mesma coisa se dá com nós, espíritos. Nós aprendemos. Mas como comprovar se sabemos ou não, se estamos preparados ou não? Então, mesmo que a Terra seja um planeta de provas e expiação, né, Jesus nos convida à resignação, à fé, à coragem, mesmo sabendo que o Espiritismo não faz elogio à dor, tampouco Jesus. A felicidade ela não está atrelada à dor. O que Jesus nos pede é resignação, força e coragem quando ela nos visitar. Visto que todos aqueles que encarnam na Terra, todos sofrem. Esteja sentado no trono ou na palha. Kardec finaliza dizendo que por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio de cura. Importante entender, de cura espiritual. Nossa passagem aqui, todos nós espíritas sabemos que é muito breve. Isso aqui é um aprendizado. Portanto, o sofrimento terreno, as dificuldades é prelúdio de cura, sim, porém de cura espiritual. Visto que o espírito é eterno. E aqui é uma curta passagem, é um estágio, é um aprendizado. E se nós formos analisar, né, a dor humana na profundidade, nesse momento a gente pode lembrar daquelas dores que não denotam faltas, né? Aquelas dores sem queixumes, sem lamentações. Essa é a dor daqueles que escolheram vir simplesmente fazer sua depuração. Quando não se queixa, quando não se lamenta. As dores do missionário que sofre pela compreensão daqueles que ele veio ajudar. Portanto, mesmo que a gente se encontre em um planeta de terra e expiação, onde o sofrimento e as dificuldades ainda imperam,
onde a dor é nossa companheira, isso não é motivo de nos animar. Porque Jesus traz o lenitivo, traz as palavras pelo Evangelho, nos mostrando o caminho a seguir. Ele nos demanda simplesmente resignação e fé, porque a gente vai compreender no Evangelho do começo e fim as nossas imperfeições. Se a gente estuda o Evangelho do 1º ao 4º capítulo, a gente já compreende tudo. Existe uma frase de Jesus, quando ele fala no capítulo 4, que ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ele resume em seguida, aí está toda a lei e os profetas. Então, se a gente compreendesse essa palavra, essa frase de Jesus, não haveria nem necessidade de mais nenhum estudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É profundo esse ensinamento do Cristo. É muito profundo. Só essa palavra de Jesus. Então, nós devemos guardar em mente, definitivamente, que nós possuímos um Pai misericordioso, bom e justo. Os Espíritos nos dizem, né, que a prosperidade do mal ela é momentânea. Então a gente tem que guardar na nossa mente de uma vez por todas que mesmo que a gente viva num planeta de expiação e de provas, o bem vence o mal sempre. O bem sempre vencerá o mal. O mal ele pode até vencer por algum momento, mas isso é passageiro. Porque seria impensável, mesmo que a vida terminasse no pó, seria impensável viver nesse planeta se o mal vencesse o bem. Portanto, nós passamos por sofrimento porque é essa maneira que temos de chegar realmente, de nos despertar para as coisas da alma. Sem contar nossas escolhas erradas feitas em vidas pretéritas e se levantarmos levemente o véu do orgulho que cobre nossas consciências, muitas vezes tais escolhas foram feitas nesta vida. A prosperidade do mal, como nos diz os Espíritos no capítulo 4, no item 6, ela é momentânea, passageira. Se ele não espia hoje, ele espiará amanhã. E aquele que sofre agora está espiando o seu passado. Já compreendemos que somos nós os únicos responsáveis pelo sofrimento que passamos. A misericórdia divina nos concede a encarnação para reencarná-los. Mas não devemos jamais acreditar que Deus deva ser responsabilizado pela escolha que nós fizemos. Até porque, quando nós vamos fazer certas escolhas em nossas vidas, por mais ignorante que seja a criatura, por mais desprovida de saber que seja o ser humano, todo mundo sabe o que é certo ou errado. E às vezes a gente vai fazer tal escolha quando a chama da consciência está dizendo não faz. E no final, a gente ainda se dá conta disso, porque a gente diz, ainda tinha aquela vozinha que me dizia para não fazer. Mas a escolha é nossa. Nós possuímos, graças a Deus, o abençoado livre-arbítrio. Nós não somos máquinas. Se nós não possuímos o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas, fantoches da espiritualidade. Mesmo sabendo que cada reencarnação é programada no mundo espiritual, nos seus menores detalhes, a pobreza, a riqueza, as doenças mais sérias. Porém, ser humano algum veio na Terra para fazer o mal. Nós viemos aqui para nos melhorar, para fazer sempre o bem. O problema é que reencarnarmos não é nem mesmo problema. Nós continuamos a guardar o nosso livre-arbítrio. Então, portanto, somos nós responsáveis pelos deslizes que traçamos em nossas vidas. Concluímos então nesse evangelho, como nos diz Kardec. Se sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia,
ficamos em débito com a lei divina, seja nessa vida ou em anteriores. E a doutrina espírita, que é fundamentada em Jesus, nos traz esclarecimentos preciosos sobre esse assunto, porque ela nos ensina sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre o livre-arbítrio. O problema é que depois que nós reencarnamos, fazemos essas escolhas que vão traçar nossa vida, né? Que vão nos levar a escolhas que futuramente nos proporcionarão sofrimentos, mesmo sabendo que ninguém é órfão, mesmo sabendo que ninguém está só. As dores e as diferenças deste mundo, elas sempre foram motivos de revolta contra Deus. As dificuldades, né? A gente vê tanta diferença e a gente se revolta quando a gente vê a extrema riqueza de um e a miséria total que vive outros. Mesmo sabendo que os bens materiais não isenta a criatura do sofrimento. Nós nos revoltamos sem ao menos estudar, sem ao menos saber. Séculos se passaram da vinda do Cristo até agora e nós sequer aprendemos a fazer uma oração com clareza para Jesus. Imagine aprender, saber com certitude todos os seus ensinamentos. Acontece que nós não possuímos ainda a compreensão necessária para compreender os desígnios de Deus. E Jesus vem e nos faz esse alerta, quando ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque esses serão consolados. Então a gente aprende com Jesus nessa frase que o contexto da bem-aventurança nos ata a um contexto de promessa. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Ou seja, aquele que bem sofrer, que se resignar, que tiver fé em Deus, é esse o processo da bem-aventurança, do bem-aventurado que lhe trará as bem-aventuranças. Muitas vezes, a dor deste mundo, sofrimento, como nos diz Chico, são cercas de Deus. As dificuldades deste mundo são cercas de Deus para que a gente erre menos. Quantas dificuldades nos tiraram a gente de caminhos incertos? Aquilo que a gente, sobre o véu da matéria, acreditava ser errado, mas que no futuro bem próximo nos mostra que nos livrou de aflições terríveis futuras. Vamos recordar o personagem Ricardo, do livro Nosso Lar. Quando ele prepara para voltar para o seu corpo na Terra, ele faz um desdobramento e vai visitar a família espiritual. Na hora que ele volta para a Terra, que ele está se preparando para voltar, os filhos que estão no mundo espiritual lhe perguntam o que poderiam fazer por ele, que ele continuava reencarnado. E ele diz: roguem a Jesus que eu nunca posseda facilidades na Terra. Porque, ao que parece, as facilidades nunca ensinaram nada a ninguém. Às vezes, quanto mais facilidades temos, mais insensíveis nos tornamos. Portanto, talvez o caminho seja realmente os da dificuldade e da dor. Sobre as dificuldades, vamos guardar em mente as palavras de Emmanuel. Pedra que não rola cria lodo. É no atrito com outras pedras que a pedra vai tomando forma. E assim é o espírito também, que pelo trabalho incessante no bem, pelas dificuldades, vai purificando a sua alma.
No livro Religião dos Espíritos, de autoria também de Chico Xavier, assinada por Emmanuel, a gente aprende sobre a dor. Quando a nossa dor não causa novas dores, e quando nossa aflição não causa novas aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios divinos, entre a conformidade e a humildade, ele traz em si o sinal da dívida aspirante, ou seja, o final do ciclo. Mais uma vez, abençoada a dor que cura. Sem as lamentações, sem o queixume, com fé e resignação, visto que nós veremos que ninguém está órfão. Claro que seria bem mais fácil se nessa reencarnação nós lembrássemos de tudo o que fizemos em outra vida, né? Muitos de nós dizem, seria mais fácil compreender essa vida, as dificuldades, se eu me lembrasse o que eu fiz numa vida passada. Completamente errado. Como nos fala Messias Schulter, né? O perdão que Deus nos dá é o esquecimento de nossas faltas, porque nós viveríamos sobre a dor punitiva dos crimes que cometemos. Porque como nos alerta os Espíritos sobre a nossa relativa inferioridade, certamente que o cometemos. Portanto, o esquecimento de nossas faltas é que vai nos dar a oportunidade de fazer esse resgate, sem nos punitivo pela dor da culpa, responsável essa por muitos sofrimentos, sobretudo no mundo espiritual. Porque na Terra a gente ainda está coberto pelo orgulho. A gente sempre procura culpados para os nossos próprios erros. E no mundo espiritual não existe tribunal, não existe juízes. A consciência é nosso maior juiz. A palavra bem-aventurança significa aquele que é feliz. Agora imagina chamar de feliz aqueles que sofrem, os que são injustiçados, os que vivem na miséria. Chega a ser uma ironia. Mas existe uma aparente contradição. Porque quem conhece Jesus sabe que ele ensinou o avesso daquilo que sabe os homens. E justamente ele chama de feliz aqueles que o mundo chama de infelizes. E essa aparente contradição vai se desfazendo quando a gente lê sempre a palavra até o final, a frase, bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. O contexto da bem-aventurança nos une a um contexto de promessa. O ser humano ainda é falho. Nós ainda necessitamos de um certo brinde para nossos esforços. Então, o esforço do aflito, do sofrimento e da dificuldade é a resignação e a fé, que tem como prelúdio de cura a bem-aventurança. Porém, para a gente chegar nesse processo de bem-aventurança, ninguém pode fugir. É impossível ser bem-aventurado sem passar por esse processo que nos levará a tais bem-aventuranças. Ou seja, bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os injustiçados. Eis o contexto de promessa. Jesus nos convida a essa resignação, a essa fé, nos prometendo pela nossa força e coragem, jamais estamos só. Prelúdio da cura, o sacrifício que realmente nos mostra, que nos propõe essa cura espiritual. As bem-aventuranças, a felicidade, ela alcança na Terra somente os sofredores que reconhecem na dor o aprendizado necessário para as suas faltas, para a recuperação de suas faltas. A bem-aventurança, ela desce
nos homens, naqueles que vieram marcados pela doença, durante toda a vida que eles acompanham até o túmulo, mas que mostram prova de fidelidade, de coragem e de confiança em Deus. As bem-aventuranças, elas descem no espírito que sofre, mas que não se lamenta, que não joga a pedra na cruz, porque este, mesmo sem nenhum estudo, reconhece em Deus toda a sua esperança. Nós não podemos nos tornar bem-aventurados, meus amigos, se a gente não passar por esse processo necessário para a nossa vida. É importante essa resignação, essa fé. Sendo Deus todo amor e justiça, é impensável acreditar nas diferenças do mundo e no rebanho do seu coração. Nós somos possuidores de livre-arbítrio, nós sabemos das escolhas que fazemos. Envolvidos, né, quando nós nos encontramos ainda envolvidos pelo véu da matéria. Não temos esse conhecimento necessário, suficiente para entender os desígnios de Deus. Quantos de nós, né? Quantos de nós ainda se encontram amarrados nas algemas do crime? Quantos de nós se encontram presos nos seus próprios erros e elegem, por escolha própria, a dor como chave de libertação? A dor e as dificuldades, as aflições que quando chegam no ápice do sofrimento, esse que está cansado de sofrer, é só nesse momento que desperta para a luz. Mesmo sabendo, eu insisto, que não é uma regra. Mas muitos de nós ainda despertam somente pela senda misericordiosa da dor. Quando a gente fala sobre a dor, sobre as dificuldades, sobre as aflições, a gente sempre procura se colocar como somos sempre vítimas. Muitas vezes a gente se acha que somos sempre vítimas desse estado de aflição em que a gente se encontra, né? As desigualdades sociais, elas são esse motivo de revolta contra Deus. Nós mesmos aqui se revoltamos quando a gente vê essas extremas riquezas e tudo mais, né? Mas será, vamos nos perguntar, será que quando a gente acalenta, né, quando a gente alimenta o ideal de igualdade, será se a gente não está querendo ser simplesmente iguais ao maior e nunca ao menor? Será se já passou por nossas cabeças a sermos iguais aos andarilhos da vida, muitas vezes sem pátria, para que com nosso pouquíssimo saber possamos confortar o coração daqueles que são esquecidos pela vida? Será se já passou por nossas cabeças a sermos igual aos órfãos de rua, aos velhos sem tetos, para que possamos levar com nossa pequena luz, né, conforto àqueles esquecidos pelo coração? Certamente que não. No livro Ave Luz, num diálogo de Jesus com Tomé, Jesus fala que a igualdade que todos, ou quase todos, procuram tem muito de egoísmo e muito de bem-estar próprio. Ou seja, todo homem revoltado na vida, muitas vezes ele o é porque ele não atingiu os lugares efêmeros do poder. E aí ele se revolta por não ser igual ao maior. Mas ele nunca se revolta por não ser igual ao menor. No fundo, todos nós fomos feitos iguais, como certamente cada coisa.
Porém, a gente se encontra, como nos diz Jesus no Ave Luz, né, como no sonho de Jacó, em forma de escada. Ou seja, cada pessoa, cada coisa se encontra num degrau da vida e expressa em si o mundo e as dificuldades que vive. Então, quando a gente sofre, a gente tem que entender que não há desigualdades no mundo. Quando a gente compreende a bondade divina e a justiça de Deus, quando a gente entende sobre a reencarnação, quando a gente estuda tudo isso, a gente vai compreender que não existe. Não podemos responsabilizar Deus por nosso livre-arbítrio. Senão seríamos máquinas, se as escolhas fossem feitas pela espiritualidade. É importante também que a gente compreenda que quando a gente sofre é pela falta de saber e por falta de caridade. Primeiro passo na doutrina espírita, a gente aprende de imediato, fora da caridade não há salvação. Para aqueles que nunca ouviram essa frase, lembrem da famosa frase do poeta do Cristo, Francisco de Assis, consolando que se é consolado. Tudo se passa pelo devotamento ao próximo. Aquele que consola será consolado, porque a gente sofre, mas nunca olha para o que estão abaixo de nós, com dores bem maiores ainda. Uma leve visita em na Suíça mesmo, que é um país de primeiro mundo. Hospitais, orfanatos, e compreenderemos que existem aqueles que sofrem ainda bem mais que nós. Portanto, como nos fala Jesus no Ave Luz, muito da igualdade que a gente clama é egoísmo, falta de caridade. Se a gente segue essa mensagem do poeta de Nazaré, Francisco de Assis, é consolando o que se é consolado. É muito claro. É perdoando o que se é perdoado. Não tem dúvida. Oração essa que todos aqui já ouviram em qualquer época da sua infância, antes mesmo de adentrar o Espiritismo. Portanto, é na caridade, é no devotamento ao próximo, na confiança em Deus que se passa a melhora para nossas aflições, para nossos problemas, para nossas dificuldades. Como eu falei, que é muito interessante que a gente compreenda que a doutrina espírita ela não faz elogio à dor. Tampouco Jesus. Tanto é que ele completa a frase. Bem-aventurados os aflitos, porque esses são consolados. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele não está nos convidando a procurar a dor. Até porque a gente sabe que a dor não é cega. Ela é portadora da matemática celestial. Ou seja, nunca bate em porta errada. Se nós acreditássemos que sofremos sem razão, estamos negando a bondade divina. O que Jesus nos pede realmente nesse evangelho, o convite dessa noite é fé e resignação, força e confiança em Deus. Necessário também que a gente compreenda, é muito importante que nós vamos compreender também a importância das dores na nossa vida. Espíritos embrutecidos que somos, é somente ela que consegue acender na chama, no coração do homem, as verdades da vida, as verdades espirituais. Para esses, que têm a ignorância como companheira, é somente através desse aprendizado, dessa senda misericordiosa da dor, que nos faz sofrer. Muitos homens, quanto nos chegam no ápice das suas dores e voltam completamente renovados. Quantos de nós não conhecemos aqueles aqui que passaram por doenças, por problemas terríveis, mas que renovaram o espírito? Eis o prelúdio da cura, a cura espiritual. Então, por isso que é importante que a gente compreenda essa necessidade de entender o porquê das aflições, o porquê das dores, resignação, confiança e fé em Deus, sempre.
Muitas vezes as aflições, as dores, quando elas nos batem à porta, é porque todas as outras maneiras já foram ignoradas. Como a história que eu contei ainda há pouco de Pedro. Lembra? Foi um convite. Depois virou um dever. Se eu negasse, provavelmente eu pensei, será que eu vou passar as próximas reencarnações estudando esse evangelho? Não, eu vou ler ele hoje. Eu vou ler e vivê-lo hoje. Então, quando a dor ela aparece na nossa vida, que ela nos bate à porta, tudo foi tentado já por nós. Convites. Uma frase de Pedro. Os amigos que nos convidam, que nos falam algo, que nos impulsam a determinação, a fé, que nos dizem, que nos falam. Porque às vezes a gente ouve mais o amigo do que a mulher, a esposa, o filho, seja lá quem for, o marido ou a mãe. Os amigos são irmãos que a gente decidiu escolher, que Deus permitiu que nós escolhêssemos. E muitas vezes eles nos levam a essa senda da misericórdia, eles nos impulsionam. Mas se a gente nega, inevitavelmente, por misericórdia, a dor nos bate à porta. Então, não tem como acreditar que nossos sofrimentos, depois de estudar todos esses capítulos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, meu reino não é deste mundo, aprender sobre a reencarnação, aprender sobre sua finalidade, o porquê, os mecanismos por quais ela se processa, não dá para ser vítima. Não dá para sermos vítimas. Acontece que nós somos seres humanos, fracos e febres. Nesse momento, a gente se apoia em Jesus. É Ele que vem trazer, através agora do 5º, Bem-aventurados os aflitos. Se me for dada a oportunidade de conversar com vocês o capítulo 24, vocês vão ver uma outra transição impressionante que se dá nesse evangelho. Passamos da imutabilidade das leis de Deus, da compreensão de tudo aquilo, dos pilares da obra divina, passamos agora para o caminho. E a partir do capítulo 20, temos a sublimação. Então, fica bem claro que nós não somos vítimas, fazemos escolhas e que Jesus pode nos acompanhar. O porquê da resignação, o porquê da fé, o porquê da esperança, nós vamos para a gente gravar, né, definitivamente. Eu gosto muito de contar, então vamos conhecer hoje a história de Jorge, para a gente gravar definitivamente os ensinamentos dessa noite, né? Jorge era um cidadão humilde, de pele escura, cabelo encaracolado. Eu acho que Jorge tomou poucos banhos na vida, porque quando ele se aproximava, o seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um mau cheiro insuportável. Jorge tinha alguns cacos de dente na boca, completamente apodrecidos. Ele tinha um mau hálito tão forte que quando ele chegava próximo de nós, a gente tinha aquele recuo instintivo que se dá quando chegam próximo da gente, né? Jorge, ele morava com o irmão e a cunhada, numa favela muito pobre, quase um cortiço. O irmão e a cunhada eram boias frias e Jorge cuidava das crianças, fazia comida, mingau, comia quando lhe jogavam algum resto de comida. O quarto de Jorge era um puxado, colado no barraco do irmão. As paredes eram feitas de papelão, na terra batida. O telhado, umas telhas velhas, meio quebrada, papelão e plástico, raramente o protegiam da chuva. Mas mesmo com tanto sofrimento, com tantas privações, Jorge era um homem de coração bom. Ele tinha um olhar profundo, sincero. E quando se formavam as grandes filas, né, em Uberaba, para ver o médium, para chegar próximo de Cristo, Jorge estava lá, de pés descalço, rachado, porque ele nunca usou um sapato na vida. Jorge tinha uma ferida nos lábios, que sangrava constantemente, sinal que ele sofria maus tratos.
Quando ele se encontrava na fila, as pessoas tinham essa intenção de lhe dar alguns trocados, que era para ele sair mais rápido. E Jorge nem se dava conta, ele chorava quando ele via a imagem do Chico, quando ia se aproximando da sua vez. Quando ele chegava próximo de Chico, Chico lhe abria os braços, mas Jorge não o abraçava. Ele se jogava nos braços do Chico. Era um abraço tão sincero, tão fraterno, eles conversavam de tão perto que parecia que o nariz do Jorge tocava o nariz do Chico. E Chico nunca teve esse recuo instintivo que todo mundo tinha quando Jorge se aproximava. Chico passava 10, 15, 20, 30, 40 minutos conversando com Jorge. Ele perguntava como foi a viagem, seu Jorge. E Jorge dizia, foi muito bem, seu Chico. Foi muito cansativa? Ele dizia, não. Eu vim andando pelo caminho. Eu fiquei vendo as flores que Deus plantou. E o que você gosta de fazer, Jorge? Ele dizia, eu parava de vez em quando, eu olhava uma nuvem. Porque eu tinha a impressão que Jesus Cristo estava me olhando. E isso me dava força para continuar. E eles conversavam, passavam. As pessoas não compreendiam porque Chico perdia tanto tempo com aquele andarilho. Mendigo, miserável. Chico nos contou que ele era a única pessoa que conversava com Jorge. Jorge não tinha família, foi esquecido do mundo, não tinha amigos. Quando Jorge ia embora, Chico lhe dava algum dinheiro, um pouco de comida. E Jorge dava 2 beijos no Chico, abraçava e chorava. E o rosto de Chico ficava melado com o sangue do lábio de Jorge, que estava sangrando constantemente, devido aos maus tratos, ao sofrimento que ele passava. E Chico nunca limpou o rosto, nem na presença, nem quando Jorge partiu. Ele dizia carinhosamente, é o beijo do Jorge. Jorge desencarnou numa madrugada fria. Completamente sozinho. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Nos revelou Chico que fora esse irmão de pele escura, de ferida nos lábios, mau hálito, mau cheiro, de pés rachados, corpo sofrido, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscá-lo. Que Jesus entrou naquele barraco de terra batida, retirou do corpo, daquele corpo sofrido, envolto a trapos imundos, e o aconchegou nos seus braços, como se fosse o mais querido de seus irmãos. Eis que eu estarei convosco até o fim dos séculos, nos disse Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Eis o motivo de nossa resignação, da nossa fé, de nossa coragem e de nossa confiança em Deus. Nos restam alguns minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, acrescentar algo, por favor. Achei super interessante sua palestra. Queria te parabenizar em primeiro lugar. Parabenizemos Jesus, que nos inspirou. Mas que realmente nunca ouvi o ditado, né? Que se não for pelo amor, É pela dor. Acho que é uma coisa que a gente escuta desde que a gente se entende por gente. As oportunidades são nos dadas a cada dia para que realmente a gente escolha o lado do amor.
Exatamente. Como você bateu nessa tecla do início ao fim, o livre-arbítrio nós temos. Então somos nós que escolhemos. Quantas e quantas vezes as oportunidades estão aí diante de nós, que seja realmente por um caminho mais tranquilo, pelo amor, e a gente escolhe justamente A dor. passar pela dor. De toda maneira, a gente sabe que o final a gente tem que aprender, né? Sempre. Vovó dizia, né? Eu aprendi com minha avó muito cedo. Ela não me falou que era pelo amor, pela dor. Ela me falou assim: deixa ele bater a cabeça na parede, um dia dói e ele para. Isso eu quebrei o braço 3 vezes. E aí eu aprendi na 3ª vez. Eu digo, realmente. Então, né? Os ensinamentos vêm, nos acompanha sempre, sempre pedindo essa mudança. Como Karina falou, né? Por nossa relativa imperfeição, nós ainda escolhemos o caminho da dor. Eu queria saber, você pode me explicar um pouco sobre expiação? Eu ainda não compreendi. Se você tem um exemplo, quando fala de expiação. A expiação é realmente, eu acho que o sofrimento, a prova, o sofrimento que a criatura passa na Terra, né? Por exemplo, um de nós, a gente prejudicou alguém, por exemplo, só para dar um exemplo, né, numa vida. Então você vai ter que reparar isso, né, que a gente fez. Quando a gente vai voltar na próxima encarnação, a gente vai expiar. O que é expiar? Você vai passar pela reparação daquilo que você fez anteriormente. Isso é uma expiação. O que fez os outros. Ou aos outros, ou alguma coisa que a gente fez de errado, que não está de acordo com as leis divinas. Então você vai expiar aquilo que a gente fez. Isso é uma expiação. A prova você vai passar por algo que você vai confirmar se você realmente aprendeu aquilo que a gente disse que aprendeu. Para confirmar as qualidades que a gente... As qualidades que a gente fala que já conquistou. Então, se eu realmente conquistei, vem a prova para ver se realmente... Então, a maioria de nós, muitos, como nosso planeta é um planeta de expiação e de provas, muitos de nós estamos expiando alguns erros do nosso passado. Então, a gente está expiando aquilo que nós fizemos, né? Por isso que o nosso planeta tem tanto sofrimento. Tanto sofrimento ainda. Não quer dizer que vem sempre com sofrimento, mas faz parte ainda do nosso estado em que nós encontramos. Tem uma história bem interessante, muito curta, rápida, para te entender isso, de uma mulher que amou muito um homem em uma vida passada. E que em determinado momento da vida, por ela ter sido abandonada, ela decide se matar, né? E se joga. A gente não precisa falar o que é o suicídio, né? Para a gente entender, a gente já sabe o que é. Na próxima reencarnação, ela vem uma mulher perfeita e bonita, né? E um dia, quando ela chega à idade de 32 anos, a idade em que ela se suicidou, ela pega um cavalo e o cavalo faz uma queda e ela cai e ela fica completamente paralisada de todo o corpo. Perna torta, braço torto, perna torto, exatamente como ela se matou. E a grande paixão da vida dela a abandona justamente por isso. Porque ela fica nesse estado. Então ela começa nessa nova vida a expiação do erro que ela cometeu em outra. Ela o abandonou sem o compreender e se matou. Nessa vida, além de ela de guardar no seu corpo, no seu perispírito, né, o que se passou por ela, e ela passa por esse processo de paralismo, o amor de sua vida também a abandona. Exatamente como ela o fez. Então essa é a expiação. Aí a prova da sua vida qual era? Suportar essa separação momentânea do seu amor, suportar a doença que ela própria provocou, eis a expiação e a prova. Mas não é punição. Não é punição. Bem, porque às vezes quando a gente fala assim, então quer dizer que se eu matei alguém, eu vou ter que morrer matado também. Alguém tem que me matar. Não é isso. São escolhas, se a gente está em condição de escolher, de passar por certa... A lei de causa e efeito. Para a gente poder
reajustar com a lei divina, para ter esse reajuste, mas não é nada de punição, porque se a gente for pensar assim... Que é uma punição, é a lei de causa e efeito, como Jesus nos deu. Exatamente. A lei divina te dá sempre possibilidade De de reajustar. reajustar no amor. No amor. No DNA, no último recurso é que acontece. Tanto é que a expiação, ela pode ser tanto imposta como uma escolha. Como escolha própria. Se tu infringe as leis divinas, né, que abrange todo mundo, então é por isso nesse momento que a gente diz que a gente não pode responsabilizar Deus por nossas escolhas. Porque vale sempre lembrar que Deus é amor e perdão, né? E perdão sempre. Nunca tem essa coisa de vingança. Ah, matou aqui, na outra encarnação vai morrer. Vai morrer. Não existe isso. A lei de causa e efeito que o Espiritismo nos explica muito bem. Então vamos agora fechar nossos olhos, né? Vamos para a gente fazer nossa prece de encerramento, clamando a Jesus, aos espíritos amigos, aos mentores dessa casa, que nos tragam hoje fé, força, ânimo e coragem, para que possamos suportar com resignação, com fé em Deus, as aflições, as dificuldades por quais passamos, sabendo que possuímos um Pai justo, misericordioso, que possamos trabalhar incessantemente no bem, para que pela misericórdia Jesus possa atenuar as nossas faltas. Vamos fazer uma vibração de amor, visto que é consolando o que se é consolado, pelos irmãos que se encontram em estados de doença, pelos irmãos que se encontram em estado de aflição, pelos órfãos da rua, pelos velhos sem teto, pelos andarilhos sem pátria, para que Jesus possa também trazer a eles o conforto da paciência, da resignação e da fé. Que na sua misericórdia, nosso Pai essa noite nos conceda que podemos aprender em toda a sua profundidade os ensinamentos de hoje e clamar a Jesus sempre que nos sentimos em aflições, procurando sempre no amor e na caridade, no devotamento ao próximo, na confiança em Deus, a escolha própria para que aprendamos a compreender suas palavras. Que Jesus esteja conosco, que abençoe nossa semana, que assim seja.